Olá, eu sou Carlos Xavier, este aqui é o Teodidatas, e se você acompanha frequentemente o canal, se você acompanha os vídeos ou os episódios de podcast do Teodidatas à medida que eles são publicados, você deve ter notado que tem mais de um mês que eu não posto nenhum conteúdo, exceto por uma postagem que eu fiz mais ou menos nesse período, cerca de um mês atrás, no Instagram. E se você acompanha a playlist dos Salmos aqui no canal, você vai perceber também que eu pulei do Salmo 89 para o Salmo 93. E essas duas coisas aconteceram pelo mesmo motivo. Na verdade, a minha família foi atingida pelas cheias, pelas inundações do Guaíba, em Porto Alegre. Então, esses últimos dias, esse último mês, foi um mês bastante caótico para mim. E uma das coisas que aconteceu logo no começo deste processo todo, eu compartilhei sobre isso no Instagram e também fiz uma postagem aqui no YouTube como um, uma postagem mesmo, né, não um vídeo, foi que no meio desse processo todo, seguindo a minha leitura devocional dos Salmos, eu me deparei com o Salmo 93. Então eu fui grandemente consolado e confortado pela leitura do Salmo 93, por isso que eu inclusive compartilhei esse conteúdo como uma postagem muito simples, e eu não poderia deixar de retomar, então, as postagens aqui no Teodidatas, dando esse salto do Salmo 89 para o Salmo 93. Depois eu recupero esse gap, esse lapso aí entre os Salmos 89 e 93. Mas eu gostaria de deixar essa meditação sobre o Salmo 93, especialmente como uma palavra de ânimo e de consolo da parte do Senhor para o povo gaúcho. E é por isso que o título para este estudo, para o estudo sobre o Salmo 93, é O Senhor reina sobre as águas. Mas se nós fôssemos pensar em termos de um esboço do Salmo, nós teríamos, primeiro, a afirmação de que o Senhor reina sobre a terra e os céus, versos 1 e 2. Aí depois, no centro do Salmo, e esse aspecto central dessa afirmação de que o Senhor reina sobre as águas é bem importante, no centro do Salmo, então, a afirmação de que o Senhor reina sobre as águas, nos versos 3 e 4. E por fim, a afirmação de que o Senhor reina por sua santa palavra, no verso 5. Eu escolhi como verso-chave, como um resumo deste salmo, o verso 4. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. E neste momento que o Rio Grande do Sul vive, mais particularmente que a cidade de Porto Alegre, a região metropolitana de Porto Alegre, eu sei que o problema não foi apenas em Porto Alegre, não foi apenas com o Guaíba, mas todos os rios que desaguam no Guaíba vieram causando estrago por onde passaram. Mas, particularmente, eu fiz uma pequena alteração na leitura do verso 4. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do Guaíba, é o Senhor nas alturas. Então essa realmente é a palavra de ânimo e de consolo que eu deixo para o povo gaúcho neste momento. Eu poderia só fazer a leitura do Salmo 93 completa agora e encerrar esse estudo, mas eu vou fazer ainda algumas considerações adicionais. Convido você a me acompanhar na leitura do Salmo 93 agora. O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor está vestido e armado de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a sua voz. As águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar ou do que as ondas do Guaíba, é o Senhor nas alturas. Os teus testemunhos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Se nós fizéssemos uma pequena análise teológica deste salmo, nós temos ali nos primeiros versos a afirmação do governo de Deus sobre a criação,
sobre a terra que está firmada desde sempre, o mundo que está firme e não se abalará. Então nós temos a afirmação do governo de Deus sobre a terra, mas também a afirmação do governo de Deus sobre os céus. O trono do Senhor está firmado desde a antiguidade. E a terra aqui, a porção da terra seca, se nós fizermos uma retomada lá do Gênesis, então você vai perceber os ecos do Gênesis e do Êxodo por trás de todo o livro dos Salmos, e aqui no Salmo 93 em particular. A terra, ela expressa, ela afirma a ordem que Deus coloca sobre a criação. E os céus, eles apontam para o local onde Deus habita, para o local da presença de Deus. E as águas, se nós olharmos para o relato do Gênesis, se nós olharmos para o Êxodo e a travessia do Mar Vermelho ou do Mar de Juncos, e depois para o livro de Josué, a travessia do Rio Jordão, a água, ela representa o caos, o elemento de caos na criação que é subjugado e que é vencido por Deus. Então nós temos a água que é tão fundamental à vida humana, mas que ao mesmo tempo é aquela que introduz o caos na criação de Deus. E Deus, com a sua ordem, com o seu poder, com a sua estabilidade, com a sua palavra, como nos indica o verso 5, e aí a palavra de Deus colocando ordem não apenas na criação, mas na vida humana, e aí o local da habitação de Deus, o ornamento perpétuo da casa do Senhor, que é a santidade, apontando para essa vida reta do ser humano que vive na presença de Deus. É claro que aqui existe uma reminiscência do templo, no Salmo 93, mas nós podemos pensar na nossa vida como o templo de Deus e na nossa vida como aquela que tem a ordem estabelecida da parte do Senhor por meio da sua palavra e por meio da vitória sobre todo o caos e todas as trevas conquistada de maneira definitiva por Cristo Jesus. Mas então o que nós temos aqui no Salmo 93? Nós temos a estabilidade da criação, apesar do caos introduzido pelas águas. Então, apesar do caos introduzido pelas águas, nós temos a estabilidade da criação em razão exatamente da estabilidade do Criador. Então, as águas, elas foram vencidas na criação. Essa é a narrativa de Gênesis, é isso que Gênesis nos indica, é isso que toda a narrativa bíblica nos aponta. Todo o caos que procura se reintroduzir na criação, ele é vencido por Deus. E o pecado, as trevas, os poderes malignos foram vencidos de forma definitiva na cruz de Cristo. Então, sempre que o caos tenta se instaurar e realmente o transbordo, a inundação, a enchente de todos os rios e do Guaíba em particular, trouxeram muito caos para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para a região metropolitana. Mas sempre que o caos tenta se instaurar, nós podemos ter certeza que a terra está firme e não se abalará, o Rio Grande do Sul está firme e não se abalará, porque o Senhor reina dos céus sobre a terra e também sobre as águas e sobre todo o caos. E nós vemos, no meio disso tudo, realmente, o Senhor, a palavra do Senhor, e agora, de forma mais específica, numa aplicação aqui, a igreja do Senhor trazendo ordem ao caos. Tem sido muito lindo ver como a igreja de Jesus, tem atuado neste período. Não apenas no Brasil inteiro, enviando donações, enviando donativos, enviando doações, enviando auxílio, vindo inclusive servir e trabalhar voluntariamente aqui para ajudar os gaúchos, mas também ver como a Igreja do Senhor tem se mobilizado ao redor do mundo. Aqui tem uma experiência muito singular. Eu estou gravando esse vídeo num domingo, no domingo dia 2 de junho, que é o dia do aniversário de 18 anos do meu filho mais velho, Tito. Um grande beijo para você aqui. Eu estou gravando esse vídeo num domingo e no sábado anterior, nós como família tivemos uma experiência muito significativa. Nós descobrimos que o pastor Jaime Cisterna, que foi o pastor de jovens da Jana quando ela se converteu lá na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, mais de 20 anos atrás, que nos acompanhou no começo do nosso casamento, realmente um irmão muito querido por quem nós temos um carinho muito especial. Ele estava aqui no Rio Grande do Sul
a serviço, em missão, a serviço do Samaritan's Purse, da Samaritan's Purse, para auxiliar o povo gaúcho. Então vieram aviões, vários aviões vieram dos Estados Unidos para o Brasil, trazendo filtros de água, trazendo hospital de campanha, trazendo uma série de coisas. Muitas doações, assim como doações ao longo do Brasil inteiro. Então, nesse período de caos, essa oportunidade que nós tivemos de encontrar o pastor Jaime, de nos alegrar com ele e de apresentar os nossos filhos para ele, foi realmente um alento e uma demonstração viva para nós de que o Senhor permanece governando. Na sua soberania, o Senhor nos proporcionou esse encontro que alegrou muito a nós enquanto família e alegrou muito também o pastor Jaime, né? Foi um momento de nos alegrarmos juntos no meio de todo esse caos, com a segurança que o Senhor reina. Eu posso falar disso tanto numa perspectiva de algo muito particular, que envolve a minha família, mas a vinda do Jaime aqui para o Brasil tem a ver com toda essa ação global, essa ação da igreja no mundo e particularmente da Samaritan's Purse. Ou seja, o Senhor realmente continua no governo dos céus, mas também na sua expressão visível sobre a terra. O reino de Deus se manifesta para trazer ordem, para trazer auxílio, para trazer conforto e consolo, e a palavra de Deus, a santidade do Senhor como um ornamento perpétuo da sua casa, a santidade dos filhos de Deus, manifestando a vida de Cristo em todas essas inúmeras ações de apoio e de auxílio que a igreja tem protagonizado, elas nos afirmam, nos demonstram, nos lembram que o Senhor permanece no controle. Então eu gostaria de deixar esse estudo, essa reflexão sobre o Salmo 93. Ela é bastante pessoal, como você pôde notar, e é por isso que eu inclusive fiz esse salto do Salmo 89 para o Salmo 93. Eu gostaria de deixar essa reflexão sobre o Salmo 93 como uma palavra de ânimo e de conforto aos gaúchos. Embora as águas introduzam o caos, tragam o caos, ainda que brevemente ou momentaneamente sobre a boa criação de Deus, o Senhor reina sobre as águas. Eu agradeço a sua atenção. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ser abençoado por ele, edificado por ele, especialmente o povo gaúcho, o povo de Porto Alegre e região. Eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, que você se inscreva no canal caso você não seja inscrito, que você deixe o seu comentário e que você também acompanhe o Teodidatas no formato de podcast, caso você ainda não faça isso. Uma última observação. Na quarta-feira, então, desta semana, eu vou publicar um conteúdo que já estava pronto e que não foi ao ar em razão do tempo tumultuado aí das últimas semanas, um conteúdo sobre 6 ou 7 teorias acerca da inspiração das Escrituras, que é a continuidade do vídeo sobre revelação, inspiração, preservação e inspiração. E iluminação, desculpa, revelação, inspiração, preservação e iluminação. Esse vídeo vai ao ar na quarta-feira. Estou publicando este vídeo aqui no dia 3, segunda-feira, 3 de junho. No dia 5 de junho vai ao ar o vídeo sobre 6 ou 7 teorias acerca da inspiração das Escrituras. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção. Deixo para você um grande abraço e espero que Deus abençoe você ricamente e ao povo gaúcho, mais uma vez, uma palavra de ânimo e de conforto, com a confiança de que do seu trono nos céus o Senhor está reinando soberano.